bem? Aqui é a Ana Bárbara, eu sou advogada de imigração nos Estados Unidos e hoje nós vamos conversar sobre a diferença dos processos EB-2 para o EB-2 National Interest Waiver. Para contextualizar, os EB-2, ambos são partes da categoria de Employment Based, ou seja, eles são vistos imigratórios para os Estados Unidos. Nós temos 5 EBs, EB1, EB2, EB3, EB4, EB5, cada um desses 5 tem as subcategorias e hoje então nós vamos falar sobre as subcategorias do EB2, sendo o EB2 propriamente dito e o EB2 National Interest Waiver. Então vamos lá, o EB2 propriamente dito, ele é um processo com sponsor. Via de regra, você precisa de um sponsor para os Estados Unidos para iniciar um processo para contratar um empregado estrangeiro para poder vir ao país. Os Estados Unidos eles não têm interesse em intervir na habilidade de um empregador contratar quem ele quiser para estar ali trabalhando no negócio dele. Mas qual que é a preocupação? Em proteger o mercado de trabalho dos Estados Unidos. Então, por isso, esse processo de EB-2 ele tem a primeira fase que chama certificação laboral, em que o empregador, essa fase ela acontece com o Departamento do Trabalho, em que o empregador ele demonstra o quê? Primeiro, habilidade financeira para arcar com o salário daquele empregado e também a necessidade, ou seja, uma descrição da vaga. E aí, tem uma série de formalidades que devem ser seguidas para publicar essa vaga, mostrar que se tem ou não ali uma pessoa nos Estados Unidos disponível para poder estar atuando naquela posição. Então, dentro dessa fase, tem algumas subfases, eu nem vou estar entrando tanto em detalhe, mas só para que vocês possam entender ali o que engloba esse processo, em que há uma definição salarial mínima para aquela vaga, que instrui essas publicações para tentar ali de boa fé encontrar essa pessoa nos Estados Unidos. Justamente por precisar buscar de boa fé, não pode haver um relacionamento familiar entre o sponsor e o potencial beneficiário. E nem esse potencial beneficiário ele pode ser sócio, acionista, cotista da empresa que está iniciando esse processo de sponsor. Concluído ali a fase de certificação laboral, aí a gente pode iniciar a segunda fase. Essa segunda fase ela já acontece com o Departamento do Trabalho. O resultado dessa primeira fase ela é conhecido como um PERM. E na segunda fase, o que a gente faz? A gente pede então a imigração para aquele funcionário estrangeiro que vai estar pronto para assumir aquela vaga que não foi preenchida dentro dos Estados Unidos. Aí essa fase da imigração ela acontece no Departamento Imigratório, na USCIS, como eu mencionei. Essa fase ela tem o processamento prêmio, que permite aí uma resposta em 15 dias. E depois tem a emissão do Green Card, que pode acontecer tanto via ajuste de status, se a pessoa já está nos Estados Unidos, quanto via consular. O EB-2 seriam para posições que requer ou um diploma avançado ou equivalente, ou também pode ser para posições que têm habilidade excepcional, que aí as pessoas demonstram ali pelo menos 3 dos 6 critérios. Que, caso vocês tenham dúvida, volta lá no vídeo que eu falei sobre o EB-2 National Interest Waiver, que eu passo cada um desses critérios com calma e explicando detalhadamente cada um deles. Então, recapitulando, o processo de EB-2 ele é com sponsor e ele permite trazer essa pessoa, um estrangeiro, para os Estados Unidos para estar assumindo uma vaga que não foi preenchida nos Estados Unidos. Até aí tudo bem? Agora vamos falar sobre o processo de EB-2 National Interest Waiver. O EB-2 National Interest Waiver, ele é também para aquela pessoa que tem ou um diploma avançado ou um equivalente ao diploma avançado, que é pelo menos um bacharelado mais 5 anos progressivos de experiência, ou uma pessoa que tem habilidade excepcional, ou seja, cumpre 3 dos 6 critérios. De novo, pessoal, se quiserem saber desses critérios, não vou entrar nesse vídeo, senão vai ficar muito longo. Volta lá no vídeo do EB-2 National Interest Waiver, que a gente vai em cada um deles. Então, ele é para essas pessoas, né, que têm esses requisitos objetivos, mas tem a segunda fase desse National Interest Waiver. Que é isso? Isso permite que a gente peça para tirar essa fase que eu mencionei no EB-2, de certificação laboral ou a necessidade de ter uma oferta de trabalho, se a gente demonstra o quê? Que a vinda daquele imigrante para os Estados Unidos, ela é de interesse nacional para o país, que é de mérito substancial e interesse nacional e que aquele potencial imigrante, ele está bem posicionado a seguir
essa posição, esse endeavor, esse projeto para os Estados Unidos e que por isso faz sentido tirar esse requisito de uma oferta de trabalho ou uma certificação laboral. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O que acontece? Lá no EB2, se o empregador ele encontra esse funcionário para poder preencher aquela posição dentro dos Estados Unidos, ele teria ali que pegar aquela pessoa. O empregador ele não pode desenhar a vaga para preencher especificamente uma pessoa. Ele tem que colocar os critérios mínimos que ele precisa para aquela vaga. E o EB2 National Interest Waiver é um visto que ele reconhece o quê? Que há momentos em que aquela pessoa, aquele imigrante, ele é tão qualificado que o benefício dele vai além do que é uma posição de trabalho, vai ser abrangente, ou seja, vai estar beneficiando uma parcela grande da sociedade ou todos os Estados Unidos mesmo. E que nesses casos faz sentido tirar o requisito dessa oferta de trabalho ou certificação laboral. Então alega-se ali sobre o interesse nacional para os Estados Unidos. A lei não define o que é de interesse nacional ou não, isso é argumentativo. Há alguns exemplos, por exemplo, se você está vindo gerar emprego nos Estados Unidos, se você está vindo trabalhar com pesquisa nos Estados Unidos, pode também considerar um interesse nacional. Se você está vindo ajudar uma área de depressão econômica, isso também pode ser um interesse nacional, mas isso é argumentativo. E há um guia também da imigração dando um destaque especial às áreas STEM, ciência, tecnologia, engenharia, matemática e o empreendedorismo, que também são áreas aí para que nos permite argumentar esse interesse dos Estados Unidos. Pessoal, esclareceu? Se não esclareceu, ficou qualquer dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários, será um prazer assisti-los.